os seus hábitos mudam a sua saúde mental. Muito se fala também sobre esse tema hoje em dia, e cada vez mais esse tema vem ganhando amplitude, principalmente porque a saúde e o bem-estar, incrivelmente, passaram aí a perna, né, na indústria farmacêutica, vamos dizer assim, e hoje a gente já tem uma indústria do bem-estar e da saúde mental se movimentando largamente, principalmente porque os seres humanos perceberam que quanto pior é a nossa saúde física, pior será a nossa saúde mental e emocional. Esse é um dos pontos. Mas a gente sabe desde criancinha que a gente deve cultivar bons hábitos. E o que são bons hábitos? Van, me relembra aí que eu não sei. Tô esquecido, tô esquecida. Bons hábitos são todos aqueles hábitos que você precisa ter desenvolvidos desde a sua mais tenra idade. Lembra quando seus pais mandavam você tomar banho, mandavam você escovar os dentes, mandavam você se alimentar direitinho? Claro que nem tudo era assim, porque às vezes a gente aprendia uma coisa na escola e em casa a realidade era outra, né? Comer verdura, legumes, proteína, pães, cereais, leite, aquela piramidezinha alimentar que sempre estava lá no livro de ciências, né? Por que que precisava comer um pouco menos de pão e mais cereais e outras coisas para dar essa dinâmica que o corpo precisa, né? Por que que eu preciso ter tempo para fazer as minhas refeições e não fazer correndo? Porque o corpo ele tem uma necessidade metabólica diferente. Meu intuito aqui não é te dar aula de ciências, porque isso você já deve ter aprendido na escola. E se você precisa relembrar de tudo isso, dormir cedo, acordar cedo, aproveitar o ciclo circadiano, que é quando o sol nasce, quando o sol se põe, né? Ter algumas horas aí satisfatórias de sono para descansar, não consumir bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas em excesso, elas causam desequilíbrio no corpo, ter boas relações sociais com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar e social, ser uma pessoa interessada, interessante. Esses são alguns exemplos aí de bons hábitos que a gente pode ter. Nem falei da atividade física, né? Será que eu preciso falar que a atividade física é extremamente fundamental, principalmente em 2026, onde cada vez mais a gente tem conforto, tecnologia e acesso, e o corpinho gosta de ficar lá maratonando série na Netflix, né? Já virei até chacota outro dia numa empresa onde eu levantei essa polêmica, sobre o lazer que as pessoas têm hoje em dia, que é assistir o streaming no final de semana, maratonando filmes e séries e achar que aquilo está descansando o teu corpo e o teu cérebro. Maravilha. Virei chacota. Acredite. Enfim. Mas o que você precisa saber sobre por que os seus hábitos realmente mudam a sua saúde mental vai um pouco além disso. Aqui a gente trouxe uma série de exemplos de hábitos que podem mudar a sua saúde mental, no sentido de que os hábitos, eles não só compõem o nosso intestino, ali o nosso segundo cérebro, nessa composição química do corpo, na restauração de tecidos, de pele, de ossos, na restauração e regeneração de hormônios, de sintetizadores que o nosso corpo precisa, quanto das nossas células cerebrais, dos nossos neurônios. E, e é esse conjunto, né, esse complexo de intestino e cérebro que vai fazer com que a minha saúde, não só a saúde mental, tá? A saúde como um todo, a saúde física e emocional, e claro que a saúde espiritual também, vão melhorar.
Mas até a gente chegar nessa consciência de que esses hábitos melhoram e mudam o nosso aspecto de saúde, dessas saúdes todas, existe uma grande lacuna que nem caberia aqui porque seria gigantesca. A lacuna da tua consciência de entender que isso faz parte e isso muda muita coisa. A lacuna das tuas feridas emocionais, que muitas vezes atrapalham o seu desenvolvimento comportamental na mudança de hábito. A lacuna de que nem todo mundo é igual nesse processo de regeneração. E cada pessoa vai ter o seu estilo, cada pessoa vai ter o seu comportamento. E esse tipo de estilo e de comportamento também influencia nessa mudança da saúde mental. E claro que os fatores como idade, local onde você reside, hábitos do ambiente familiar, enfim, a epigenética, que está além da genética já nos dias de hoje, e a neurociência estuda muito isso, né? O papel da interferência do ambiente. Eu me moldo às circunstâncias daquele ambiente, então, como é que eu sou a única pessoa saudável, a ovelha destacada daquele rebanho, onde todo mundo se alimenta mal, dorme mal, reclama, né? Conta para mim se não tem isso aí também. Eu sou a única pessoa da minha família que, durante muito tempo, fui atrás das terapias integrativas para resolver os meus problemas intrínsecos aqui. A minha família ia no médico religiosamente, fazia os exames e eu sempre, claro que caminhando, gerenciando as minhas opiniões, porque eu sempre via com muito bons olhos mais a filosofia e a medicina oriental, o Ayurveda, a medicina chinesa, que são técnicas de saúde milenares, em contrapartida, isso eu era jovem, tá, gente? Bem jovenzinha lá, eu tinha esse senso crítico lá dos meus 15, 16 anos. E a nossa medicina tradicional ocidental tratando a gente por parte. Tem o médico da cabeça, o psiquiatra, mas tem o neurologista, que também é da cabeça, mas ele trata outras coisas. Tem o endocrinologista, que vai cuidar dos hormônios, mas eu tenho o gastroenterologista, que cuida do intestino, mas eu tenho o cardiologista, que cuida do coração. Quer dizer, por que que chega aqui no Ocidente a gente vai ser cortado, vai ser fracionado? Então, isso nunca me coube muito bem. E aí eu sempre busquei ferramentas, e claro que para comprovar que eu estava certa, o destino me pregou uma grande peça em 2015, onde eu tive que ir um pouco mais fundo se eu quisesse continuar viva, mas principalmente continuar com todos os meus órgãos presentes aqui no meu corpo. Tive que tomar algumas decisões, inclusive contrariando a medicina tradicional. Minha médica ginecologista, que me adora, já me sentenciou sobre isso, né? Mas, enfim, os seus hábitos, eles vão impactar diretamente a sua saúde mental, física e emocional. E você precisa ter essa consciência de que a forma como você está diagnosticando aí o teu dia a dia ou organizando o teu dia a dia, essa forma ela pode ser crucial para você viver mais e com saúde e com leveza e com tranquilidade, porque hoje a nossa expectativa de vida já está acima dos 75 anos. A gente nunca viveu tanto, dando trabalho aí para o INSS aqui no Brasil, né, inclusive. Mas você tem que pensar e ter consciência sobre isso. O aspecto em como você gerencia os teus hábitos hoje pode decretar a tua sentença de longevidade. Você pode atingir uma vida longa, leve, feliz, saudável, ou você pode adquirir uma vida longa, mas cheia de problemas e cheia de doenças. É escolha, é opção. Como assim é escolha? Vamos lá na sessãozinha de psicanálise que a gente conversa mais sobre a psicossomática e você vai entender como é que é isso, é escolha, né? Então, você precisa ter essa consciência. Só que hábito
não se muda do dia para a noite. Eu não vou começar a comer agrião, rúcula, alface, tomate, escarola, catalônia na segunda-feira porque eu resolvi ser uma pessoa mais saudável e preciso de verde na minha alimentação. Não é assim que funciona. A gente tem todo um sistema que precisa ser respeitado e organizado para que essa mudança de hábitos e de comportamentos possa acontecer. E é exatamente isso que a gente trabalha lá na Mentoria 3, toda terça-feira, às 20 horas, com aulas ao vivo. E você pode fazer parte desse grupo para entender como é que esse mecanismo de hábito pode ser mudado dentro do tempo que o meu corpo e o seu corpo precisam e com a consciência que vai realmente criar uma consistência para esse seu processo, para que daqui 5 anos, 10 anos, você consiga continuar desenvolvendo essa mudança e trazendo essa saúde em grande perspectiva para o seu corpo. Porque não é eu decidi, virei a chave e agora eu vou ser uma pessoa de hábitos mais saudáveis. Eu vou começar a ir na academia semana que vem, de segunda a sexta, porque a Van falou que eu tenho que ter hábito saudável. Eu vou começar a comer rúcula todo dia, vou começar a comer beterraba todo dia. Deveria, mas eu não escolhi esse hábito na minha vida. Mas é sobre isso. As escolhas que você faz em relação aos seus hábitos vão determinar a sua saúde mental. A neuroplasticidade, que é responsável por essa mudança, ela acontece devagar e sempre, ela acontece com a constância, ela acontece com a própria longevidade que ela existe. E se eu tenho hábitos ruins desde muito jovem, agora, na idade adulta, eu vou ter que me conscientizar um pouco mais para conseguir criar essa consistência. E é sobre isso que a gente fala lá nas nossas aulas toda terça-feira. E lá você tem um processo onde você segue e você consegue melhorar seus hábitos de maneira efetiva, de maneira eficaz, de maneira leve e respeitando o seu próprio tempo. O link está na descrição. Eu vou amar ter você na nossa turma. E é só você decidir, é só você escolher. Se você quer realmente que os seus hábitos comecem a mudar e a impactar positivamente a sua saúde mental, pode vir com a gente. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo.